Olá, meus queridos irmãos, bom dia, na paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pelas vossas vidas e aqui estamos mais uma vez para o nosso devocional. Estou ainda um pouco rouco, peço oração e vamos juntos adorar a Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, órfão não nos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-nos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e a todos se empregar, os que creem se salvará, e sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Esse selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu, no poder do céu e luz, ungidos os judeus, crerão no rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Graças a Deus, a nossa leitura prossegue em Gênesis, capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia, vamos acompanhar. 24, do verso 22 até o 33. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão da sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Queridos, nós iremos falar sobre buscando a vontade do Senhor. Esse texto, ele tem 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, você pode observar que a leitura desses versículos tem um aspecto espiritual. Deus está dirigindo tudo. Em segundo lugar, tem um aspecto histórico da família de Rebeca. E em terceiro lugar, tem um aspecto cultural. No aspecto cultural, vocês podem ver que naquela época era natural das mulheres receberem coisas para se embelezarem. É claro que quando Eliezer ele dá para Rebeca essas joias, essas pulseiras, na verdade era tanto para a particularidade, a peculiaridade feminina, como também
se poderia falar de algo que foi dado em benefício àquilo que ela reagiu. Mas a primeira lição que nós podemos analisar aqui é que o aspecto espiritual é que Eliezer priorizou a vontade de Deus em tudo. É muito importante. Note bem que ele não começa dando os presentes, as dádivas. Ele só dá as dádivas para Rebeca depois que tem a comprovação, primeiro, que ali era a vontade do Senhor. Segundo, nós podemos observar que ele atentou para o comportamento dela e o trabalho dela. Note que presentes só são dados depois que a vontade de Deus ela foi confirmada. Hoje nós sabemos que há muitos relacionamentos que eles têm problemas porque, em primeiro lugar, as pessoas querem conquistar outras com dádivas, com presentes. Diferentemente, Eliezer, ele não mostrou logo a prata, nem o ouro, nem a pulseira para Rebeca. Primeiro ele colocou tudo nas mãos de Deus. Quando teve a vontade de Deus confirmada, olhou para o comportamento da moça, o bom trabalho dela, viu que Deus estava nesse negócio, então é que ele dá as dádivas para aquela moça. Isso é muito importante. Ao jovem que me escuta, o rapaz e a moça que estão aí querendo namorar, não tente conquistar ninguém com dádivas, nem com presentes. Eu vou dar um celular para ela, talvez ela vai me querer. Eu vou dar isso. Não. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, a orientação de Deus em tudo. É isso que o texto bíblico ele fala para nós. A outra coisa que aprendemos aqui é que todo e qualquer projeto, tudo que nós formos fazer, devemos buscar a vontade de Deus. Eliezer tinha a bênção de Abraão, Eliezer tinha camelos com os bens, Eliezer poderia fazer tudo, mas ele vai escolher ou ele vai buscar tudo, em tudo buscando a vontade de Deus. É isso que cada um de nós devemos fazer. Não devemos buscar pela aparência, não devemos buscar apenas aprovar algo pelas circunstâncias. Não, ele é bonito, ela é bonita, é muito inteligente. Esses não são os fatores para que se faça a escolha. Buscar a vontade de Deus é colocar tudo diante dele. Como diz o apóstolo São Pedro em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem cuida de vós. Nós não devemos estar ansiosos, como está lá em Mateus, do capítulo 6, 25 em diante, por coisa alguma. Por coisa alguma. Aqueles que não possuem fé verdadeira em Deus andam ansiosos, desesperados. Agora, quem tem fé em Deus fica na quietude. Quem tem fé em Deus descansa. Quem tem fé em Deus prioriza a sua vontade. E essa vontade, irmão, não é pela aparência, não é pelas posses. Nós queremos saber em tudo qual é o projeto de Deus, qual é a visão de Deus, o que realmente Deus propõe para nós naquele intento, naquele objetivo. Nós podemos analisar outra coisa aqui. Jamais devemos deixar que os nossos desejos eles falem mais altos do que a vontade de Deus. É natural, às vezes, nós queremos que o nosso desejo fale mais alto do que a voz do Senhor, do que a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Eliezer chegou ao poço, lá tinha moças bonitas, lá tinha jovens bonitas, inclusive Rebeca era bonita. Ele poderia apenas olhar para a aparência dela e dizer, essa é a moça escolhida. Mas nós já falamos, primeiramente, ele coloca Deus na causa, ele busca a vontade do Senhor. Perceba que ele diz aqui nesse texto bíblico, no verso 27, quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. O Senhor me guiou, ou seja, o Senhor me orientou. É claro, o Senhor orientou ele porque ele procurou fazer e buscar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, primeiro, ele entrega tudo nas mãos de Deus.
mas segundo, ele procura confirmar através da vida, através do comportamento. É assim que ele vai buscando a vontade de Deus. Em momento algum, Eliezer deixa que as circunstâncias, a beleza, o status, o nome familiar fale mais alto. Ou seja, ele não é dominado pelos anseios, ele não é dominado pelos desejos. Às vezes, o que derrota o ser humano são os desejos. A gente anela algo muito forte, a gente quer porque quer que as coisas aconteçam. Eliezer não, ele atentando mesmo para a beleza, para outras circunstâncias, mas em primeiro lugar ele buscou a vontade de Deus. Porque pode acontecer da moça ser bela, do rapaz ser bonito, pode acontecer dele ser trabalhador, dela ser uma verdadeira trabalhadora. Veja que Rebeca, ela sabe de todas as atividades domésticas de casa. Ela sabe de tudo. Quando ela diz que lá tem tudo para os animais de Eliezer. Ela é uma moça atenta. Mas isso não a qualificava logo de imediato para ser a esposa de Isaac. Ele tinha tudo, ele viu a vida dela, o comportamento, a ação, a educação dela, a fineza dela, a presteza dela. Mas observe que ele, em primeiro lugar, busca a vontade de Deus. Possa ser que alguém se encaixe perfeitamente no seu perfil. Possa ser que aquele trabalho seja a beleza dos seus olhos, mas talvez não é da vontade de Deus. Eu li uma autora que ela diz que às vezes a proposta de um trabalho pode ser boa para a família, pode ser boa para o status, mas pode ser que talvez aquela proposta não seja boa para a sua vida espiritual. O mesmo se pode dizer de um cargo, o mesmo se pode dizer de uma posição. Às vezes vai ser uma posição boa para o seu social, vai ser um cargo bom para você, mas talvez pode trazer prejuízos para a sua vida espiritual. E essa mesma autora, ela dá um exemplo. Ela diz de uma certa moça que recebeu uma promoção grandiosa. E ela foi, só que lá não tinha condições dela se congregar. Ou seja, foi bom para ela a promoção do trabalho, mas não foi bom para a vida espiritual. Por isso, nem sempre aquilo que corresponde aos nossos anseios, que enche os nossos olhos, deve ser prioridade. É por isso que aqui Eliezer, ele não atenta apenas para um fator, para uma questão. Ele olha para o todo. Ele vê que ela era uma boa moça, ele vê que ela tinha comportamento, ele vê que ela tinha vida, mas a primeira coisa que ele faz é procurar buscar a vontade do Senhor. Se assim nós procedermos nessas três colocações, como já apresentamos agora há pouco, não deixar que os nossos anseios falem mais altos, nós devemos buscar em tudo a vontade do Senhor e nós devemos priorizar a sua vontade e atentar para a vida e para o comportamento. Observem bem o que nos diz aqui a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Acompanhe comigo. Romanos 8, 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ainda podemos ler 1 Coríntios 3, verso 21, só para a gente complementar isso aqui. 3, 21, Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ainda podemos ver também 2 Timóteo 1,9, só para fecharmos aqui. 2 Timóteo, Paulo fala isso aqui para nós, 1, verso 9. Diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, aqui Eliezer, ele procura, na verdade, a vontade de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Eu tenho que colocar tudo diante de Deus. Pronto, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho um projeto, eu tenho um anelo. Não deixe
você se iludir pela beleza dos olhos, pelo desejo do coração. Em primeiro lugar, diga: Senhor, está aqui diante da tua vontade. Colocou isso, agora você vai partir para a segunda etapa. Procure as qualificações que possam corresponder com aquilo que você deseja. Ele olhou para a vida dela, ele olhou para o comportamento dela. Segundo, atentou para essas qualificações. Não deixem que os seus anseios falem mais altos do que a vontade do Senhor. Às vezes tem pessoas que pedem coisas para Deus, mas o desejo, aquela ansiedade domina as circunstâncias, e isso é prejudicial. Então, procure fazer dessa forma a vontade de Deus. Não se iluda pelos olhos. Antes, procure em tudo a direção de Deus, a vontade do Senhor. E como sempre eu canto, né? Espera no Senhor. Isso, olha aí, ó. Anima-te. Espera no Senhor. Anima-te. Espera no Senhor. Anima-te. Espera no Senhor. Anima-te. Fortalecerá, Ele fortalecerá, e Ele fortalecerá seu coração. Espera no Senhor. Pai querido, Pai santo, te agradecemos pela tua palavra tão pura, tão linda. Ela é um escudo para aqueles que nela confiam, Senhor. Eu quero te pedir agora, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra. E hoje nós falamos sobre buscando a tua vontade. Que, ó Deus, possamos fazer assim em tudo, buscar a tua vontade. E os nossos temores, a nossa ansiedade, nós vamos lançar sobre ti. Os nossos cuidados vamos colocar sobre ti, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, tem o melhor para os nossos sentimentos, para os nossos desejos. Ensina-nos, Senhor, a proceder como Eliezer, priorizar a tua vontade, não apenas atentar para as aparências, para as qualificações ou qualidades de alguém, mas que possamos pedir a tua vontade e juntar esse Todo-Poderoso. Eu não sei, ó Pai, o que o teu filho e a tua filha precisa nesta hora, mas nós estamos falando de priorizar a tua vontade, o teu querer. E assim, ó Deus, nós teremos um viver tranquilo, um viver calmo, um viver feliz, quando priorizarmos a tua vontade. Deus eterno, que não estejamos nem venhamos a andar ansiosos, desesperados por nada, Senhor. Sabemos que hoje a opressão e a depressão é por causa dessa pressa, desse desejo de querer mais, desse desejo de querer segundo os nossos olhos. Isso é prejudicial, Senhor. Mas que possamos fazer sossegar a nossa alma, aquietar mais e mais o nosso coração em Ti e descansar e confiar nas Tuas promessas. Olha para o Teu povo da vitória, em nome de Jesus te pedimos. Amém. A irmã Suearley Neves pede para deixar um versículo para ela de aniversário. A irmã Suearley, um versículo, eu quero lhe oferecer Provérbios 10, 27. O temor do Senhor acrescenta os anos de vida. Que Deus te abençoe. A irmã do Senador Canedo. Pessoal do Senador Canedo. Do Ceará. Sergipe. E outros estados. Rio de Janeiro. Deus abençoe. Rio de Janeiro. Fiquem na paz e um bom dia e busquem a vontade do Senhor.